perto do lago, dos sagrados crocodilos, havia uma aldeia. Um dia lá chegou um contador de histórias, ou uma contadora de histórias. Ela trazia contos e notícias de tantos tempos e lugares quantas estrelas existem no céu. Por isso foi recebida com festa. Crianças desejavam suas palavras mágicas. Homens tocavam tambores. Mulheres cantavam. Jovens desejavam ouvir sobre o amor e heróicas travessias. E os velhos desejavam palavras de alento. Por isso, por conta das incríveis histórias do contador de histórias, as noites eram mais esperadas do que os dias mais claros e as tardes mais alaranjadas. Pois, como era de costume, era de noite, debaixo do céu estrelado e de uma árvore frondosa, com o vento soprando morno e macio, com todos sentados numa grande roda, que o contador de histórias narrava os seus contos. E logo naquela noite, ele contou uma das suas melhores histórias. Era uma vez uma cadeia de montanhas cercadas de florestas. Lá existia um vale. Nesse vale tinha uma vila, e nessa vila morava uma moça, única em beleza e inteligência, o próprio espelho da graça. É claro que ela tinha vários pretendentes. Na verdade, 3 rapazes que igualmente tinham belíssimos atributos. O primeiro deles dominava a arte da conversa, resolvia qualquer problema com a sua habilidade de pensar, de falar. O segundo era um poeta. Em tudo ele via a beleza, o amor. O terceiro era muito inteligente, um estudioso das ciências. Nossa, eles tinham tantos belos atributos, tantas qualidades, que a jovem, ela olhava para cada um deles e não conseguia se decidir. Mas aí, um dia, porque vocês sabem que sempre tem um dia, a moça ficou fraca, depois parecia doente, e numa noite, ela simplesmente faleceu, de uma hora para outra. A vila ficou consternada. O pai da moça não sabia o que fazer, o que dizer. Os 3 rapazes, cada um reagiu de uma maneira. O primeiro deles decidiu que ficaria ao lado do pai, ajudando no que fosse necessário, administrando os negócios e a casa, se ele precisasse. O segundo resolveu que ficaria no cemitério, mantendo a recordação da jovem presente no seu coração. E o terceiro, inconformado com o que havia acontecido, decidiu que sairia pelo mundo buscando o impossível, alguma coisa que pudesse trazer a jovem de volta para a vida. E assim ele fez. Colocou o pé na estrada, passou pelos mais diferentes lugares, até que um dia chegou num povoado onde vivia um velho sábio que tinha a fama de ser um alquimista. O jovem pediu para ser recebido na casa do velho. Chegando lá, viu uma casa simples, a mesa posta para o chá, ao fundo uma lareira crepitando, o fogo alaranjado subindo, o velho sentado do lado da lareira, mantendo sempre o fogo aceso, e do lado do velho sentada também
uma criança. O jovem explicou o motivo da sua vinda. O velho ouviu, quieto. Quando o jovem terminou, um silêncio na sala. De repente, num gesto só, o velho pegou a criança e empurrou no fogo. O jovem não sabia o que falar, o que fazer. De repente, um grito só saiu da sua cabeça: monstro! O velho olhou para ele e disse: nada é o que parece. Então ele pegou a criança, envolveu ela numa toalha, ela já inerte, disse umas palavras no seu ouvido. E como se não tivesse acontecido nada, a criança foi acordando sem nenhuma ferida, sem nenhuma queimadura. O jovem, em 1 minuto, compreendeu que ele precisava aprender aquelas palavras. Implorou que o velho ensinasse. Ele assim fez, em menos tempo que se leva para contar. O jovem voltou para o seu povoado, reuniu a família da moça, reuniu os amigos, disse que havia encontrado o que parecia impossível. Foram até o cemitério. E quando ele tinha o corpo da moça nos seus braços, ele repetiu as mesmas palavras que o velho havia ensinado. E como se não fosse nada, a jovem foi voltando à vida. Uma festa aconteceu em pleno cemitério, as pessoas começaram a abraçar, a rir, a chorar, tudo ao mesmo tempo. O pai da moça não podia acreditar. Os 3 rapazes, então, mais ardorosos na sua vontade de falar com ela, de tocá-la. E é claro que depois que as celebrações todas terminaram, os 3 queriam mais do que nunca o seu amor. E cada um reivindicava os seus motivos. E é claro que lá pelas tantas, o jovem viajante disse: eu entendo os motivos de vocês, mas é claro que ela tem que se casar comigo porque fui eu, que descobri a fórmula que a trouxe de volta para a vida. E a jovem, dessa vez, sentiu e por isso sabia o que ela precisava fazer. O rapaz que ficou ao lado do meu pai, consolando-o na sua dor, foi como um filho para ele. E eu sou muito agradecida por isso. O rapaz que viajou pelo mundo atrás de alguma coisa que me pudesse trazer de volta à vida foi um homem extraordinário. Um homem que teve um gesto humanitário. E eu sou muito agradecida a isso. Mas o jovem que ficou do meu lado no cemitério, me mantendo viva e conectada com o seu próprio coração, foi um amante. E é com ele que eu quero me casar. Dani, uau! Que história linda, que história linda. Muito obrigada, muito obrigada. Lindo. No final do conto, todos se sentiram tão tocados pela história da contadora de histórias que aplaudiram ela longamente de pé. E quando a contadora de histórias se pôs a caminho da sua tenda, um homem, nem muito jovem, nem muito velho, de olhos brilhantes e atentos, se aproximou da contadora de histórias e disse para ela palavras sinceras. Dani, você contou com
todo o seu coração. A sua história me levou para um lugar onde o amor tudo pode e nada pode. Onde o amor tudo sabe e nada sabe. Mas você ainda não é uma grande contadora de histórias. Desconcertada, parada, muda. Assim ficou a contadora de histórias. Entrou em sua tenda sem dizer palavra. Depois, tentou dormir, com o barulho que a fala daquele desconhecido fez dentro da sua cabeça. Mas no dia seguinte, lá estava o contador de histórias. E assim que o sol despontou, ele começou a preparar a sua história. E assim foi o dia todo. E quando as estrelas se acenderam no céu, o vento morno soprou, ele começou. Era uma vez, em tempos já lá se vão, um velho que vivia perto de uma montanha que tinha uma floresta. Esse homem velho nem sempre tinha sido velho, e quando ele era moço, ele tinha uma pele macia e lisa, e era tão bonito. Mas ele ganhou uma verruga que, com o passar dos anos, bem no meio do rosto, foi ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Ele tentou tudo para tirar a verruga, mas não conseguia. De modo que ele decidiu aceitar a verruga e até brincar com seu próprio rosto. Um dia, o velho precisou catar lenha. Então ele subiu a montanha e entrou na floresta. Fazia um dia bonito, fresco e azul. Enquanto ele catava lenha, ele percebeu que as nuvens rapidamente começaram a se adensar, o vento começou a soprar com muita força, ele soube que viria uma tempestade forte, então ele procurou abrigo e encontrou bem no oco de uma árvore. Ficou ali até a tempestade cair todinha. Quando passou, ele ouviu vozes e pensou: são meus vizinhos que vieram me procurar. Mas quando ele olhou para fora, assim, ele viu que não eram os vizinhos. Era um grupo imenso de demônios. E os demônios eram mais ou menos desse tamanho e horrorosos. E ele viu também que o menor de todos e mais horrendo era o rei dos demônios. O velho ficou lá no oco da árvore, tremendo, igual vara verde, com o olho arregalado, até que ele ouviu o rei dos demônios dizer: Que se faça uma festa. Então, ele viu os demônios montando um piquenique com tudo que demônio gosta de comer. E, dali a pouco, o rei dos demônios falou de novo: Dancem para mim. Eu quero ver arte, eu quero ver beleza. Os demônios começaram a dançar. Chega! Para! Vocês são péssimos. Vocês dançam muito mal, não tem ritmo, não tem elegância. Será que não tem nenhuma criatura para dançar direito aqui para mim e trazer beleza para os meus olhos? O velho, lá do oco da árvore, quando ouviu as palavras do rei demônio, sentiu seu coração bater e a sua coragem vir, porque o amor dele pela dança foi mais forte que o medo dos demônios. Então ele pulou para fora da árvore, se apresentou e começou a dançar. Primeiro os demônios ficaram escandalizados porque eles detestam os humanos, mas quando viram o velho, que dançava para lá e para cá, dançava muito feliz, dançava, tão lindo que quando acabou, os demônios aplaudiam ele de pé.
O rei dos demônios gostou tanto que convidou o velho para sentar do seu lado direito e deu a ele uma taça do seu melhor vinho e disse para ele: Agora você vai vir aqui todos os dias dançar para nós. Mas não se pode confiar nos humanos, portanto eu preciso de algo de valor seu, algo que fique comigo como penhor. O velho não tinha nada com ele, mas o rei dos demônios achou muito interessante aquela verruga do velho e ficou olhando isso aqui. Eu gostei disso aqui. O que é isso aqui? O rei dos demônios rapidinho esticou a mão e pegou a verruga do velho com a facilidade de quem tira um pêssego de uma árvore e disse: vou ficar com isso aqui como penhor. Guardou a verruga no bolso e os demônios desapareceram. O velho voltou para casa, dançando de felicidade, pensando: ai, meu rosto liso de novo. Quando ele encontrou com um vizinho que era muito invejoso, que também tinha uma verruga enorme que ele não conseguia se livrar por nada. O vizinho invejoso perguntou para ele como ele tinha conseguido tirar aquela verruga do rosto. O velho contou tudo. No dia seguinte, o vizinho tanto insistiu que ele mesmo foi ter os demônios na floresta. Então, ele foi para o mesmo lugar, esperar os demônios aparecerem lá, no oco da árvore. Dali a pouco, o vizinho invejoso saiu do oco, se apresentou diante daquele grupo de demônios e diante do rei, começou a dançar. Mas ele era um péssimo dançarino, péssimo, porque ele detestava dançar. Ele achava que a dança feria a sua dignidade de homem. Então ele dançava pior do que os demônios. E o rei dos demônios se sentiu profundamente ofendido. Nem reconheceu que era outra pessoa, porque os demônios acham que todos os seres humanos são iguais. Eles não diferenciam um do outro. Você não está dançando como ontem, você está péssimo. Pode parar e pode ir embora. Vou te devolver o seu penhor. Foi então que o rei dos demônios botou a mão no bolso e jogou a verruga bem na cara do vizinho invejoso que ficou com outra verruga grudada na cara dele para todo sempre. Nunca mais saiu. Quanto ao velho, que perdeu a sua verruga, dizem que ele está até hoje morando em algum lugar perto da montanha que tem uma floresta. E dizem também que triste ou feliz, esse velho sempre dança. Ah, que história! Que história maravilhosa! Meu Deus, as pessoas adoraram, aplaudiram de pé a contadora de histórias, de pé, porque todo mundo se sentiu mais leve, mais esperançoso com aquela história que ela contou. Algumas pessoas voltaram para casa dançando, cantando, assoviando, de tão bom que foi. Feito um colibri ou um chafariz, a contadora de histórias voltou para sua tenda, pensando na boa noite de sono, de descanso que teria, sem qualquer tipo de barulho dentro ou fora da sua cabeça. Eis que, mais uma vez, aquele homem atento, de olhos brilhantes, aproximou-se e, ainda rindo, mas muito sério, disse: Ju, você contou com todo o seu corpo. Nossa! Olha, eu ri muito, ri muito. Você contou com um sorriso que dança. E eu ri, nossa, mas eu ri muito com esses velhos verruguentos. Mas você ainda não é
uma grande contadora de histórias. Perplexa, pasma, com a sinceridade quase que inconveniente daquele homem. Assim ficou o contador de histórias. E de noite, quando ele foi dormir, ficou rolando de um lado para o outro na cama, pensando no que ele tinha dito. Mas, no dia seguinte, mal os primeiros raios de sol se insinuaram, lá estava o contador de histórias de pé, preparando-se com afinco para o seu próximo conto. Na hora de sempre, a escuridão, as estrelas e o vento cobriram o céu. Aldeia em roda! O contador de histórias tocou o seu tambor. Um comerciante. Um comerciante tinha uma gaiola. E como ele era um comerciante rico, a gaiola era deslumbrante. A gaiola era toda feita de ferro, com detalhes arabescos impossíveis e cravejadas de pedras preciosas. E dentro da gaiola vivia um papagaio também belíssimo, penas coloridas, o bico pontiagudo. E ele era muito bom porque ele conseguia imitar os seres humanos. Ele imitava umas 20 palavras, o que para os papagaios é algo realmente prodigioso. E também era um papagaio que conseguia conversar com os seres humanos, sobretudo com o seu próprio dono. Certo dia, o comerciante se aproximou da gaiola e disse para ele: meu amigo, eu vou fazer uma viagem para a Índia e eu me lembrei que lá vivem os seus parentes, os papagaios voadores, na árvore dos papagaios voadores. Então eu pensei, se você quiser que eu dê algum recado para eles, eu me mostro à disposição. O papagaio, dentro da gaiola, esticou as suas asas e respondeu: não sei. Eu não sei o que você pode dizer para os meus parentes. Você pode dizer que eu estou bem, que eu vivo bem dentro de uma gaiola bonita. Você me alimenta, eu estou preso aqui, mas eu sou bem alimentado. Você me dá água e no momento em que você não está trabalhando, você até conversa comigo. É agradável, então eu estou bem. Você pode dizer para eles que eu estou bem. E assim foi. O comerciante foi embora para a Índia, fez os seus negócios e voltou. E quando ele voltou consternado. Aproximou-se da gaiola e disse: meu amigo, aconteceu uma coisa horrível. Eu estive na Índia, fiz ótimos negócios, mas quando eu fui visitar os seus parentes lá na árvore, olha, aconteceu uma coisa trágica. Eu comecei a contar a tua história. Eu fui contando detalhe a detalhe, que você conversa comigo, que eu te trato bem, que mesmo preso você está lindíssimo aí dentro dessa gaiola. E o que aconteceu foi que de repente um papagaio lá de cima caiu e despencou e puf, caiu no chão, duro, com a pata para cima. E depois outro mais, puf, e depois outro, puf, 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 um monte de papagaio. Todos os seus parentes morreram. Olha, nessa hora, o papagaio, dentro da gaiola, caiu do puleiro e puf! Barriga para cima, patas para o alto. Duro, duro, duro. O comerciante ficou apavorado, falou: meu Deus, eu não consigo nem dar uma notícia ruim para alguém. Eu sou péssimo nisso. Olha o que eu fiz, matei meu papagaio de estimação. De estimação! Então, o comerciante abriu a gaiola, pegou o papagaio assim pelas mãos, duro, 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 as patinhas para cima,
colocou no chão e ficou olhando. E nesse momento ele até se perguntou: o que eu faço? Eu enterro ou eu cremo? Nessa hora, o papagaio pôs-se de pé, tuf, patinhas no chão, asas para o alto, uf, e ele voou. Vum! E dizem que este papagaio, nesse exato momento, está na Índia, junto com seus parentes, na árvore dos papagaios voadores, todos vivos. Nossa, que história maravilhosa! Warley, você contou com toda a sua alma. Eu me senti lá na Índia, lá na árvore dos papagaios voadores. Mas essa história também me fez refletir sobre a liberdade, principalmente nesses tempos de engaiolamento. Mas você ainda não é um grande contador de histórias. O coração do contador de histórias pesou como pedra, porque ele havia dado o seu melhor. Mas o contador de histórias sabia que aquele homem era um raro apreciador da arte da palavra. Poucas vezes o contador de histórias havia visto, por todos os cantos onde ele havia levado os seus contos, alguém com olhos e ouvidos tão atento para as histórias. No dia seguinte, assim que o sol surgiu, o contador de histórias acordou. Mas ele não preparou nenhum conto. Apenas passeou pela aldeia. E ele, então, ficou prestando atenção nessas coisas que, às vezes, a gente não presta atenção. Nas crianças brincando, a luz que passava por entre os vestidos das mulheres. E nos homens, sempre tão ocupados nos seus afazeres. E ele imaginou quantas histórias haveria naquele lugar, quantas histórias ele ainda poderia vir a conhecer. E à noite, silenciosamente, o contador de histórias tomou o seu rumo. O contador de histórias partiu. E ele partiu, deixando para trás aquela aldeia feita de pessoas que se emocionaram com suas histórias, que aprenderam com suas histórias. E ele foi pela estrada sentindo o vento que batia e que sempre vai orientando as manobras do destino. Ele atravessou continentes, desceu e subiu montanhas, mares, desertos, foi entrando em vilas, vilarejos, nas cidades das pessoas, nas casas das pessoas, foi entrando. E a cada lugar que ele ia, e ele conhecia as histórias das pessoas, assistiu a feitos incríveis e ouviu proezas fantásticas. Um dia, quando o contador de histórias já estava assim, bem velhinho, com os cabelos brancos e as barbas também brancas, compridas de tocar o chão, ele chegou numa aldeia, uma aldeia desconhecida. E como era de costume, foi durante a noite, debaixo de um céu estrelado e de uma árvore frondosa, com o vento soprando, morno e macio, com todos sentados em roda, que o contador de histórias narrou seus contos.
Ele contou como quem cozinha numa panela, num fogo bem baixinho. Ou como quem tece num longo tapete. E as pessoas foram se aconchegando, se aproximando assim, umas das outras, e foram bocejando, uma calma. E aí, elas adormeceram. E o contador de histórias, ele foi passando devagarzinho, pé ante pé, por todo mundo. Porque, na verdade, não era para as pessoas acordarem. Elas tinham que acordar só na hora que elas precisassem acordar. Ah, e assim foi. Já afastado, ele ouviu uma voz sussurrada que o chamou. Aquela voz. E ele reconheceu a voz e o homem. E ela reconheceu a voz e a mulher. De muito tempo atrás. Virou-se e viu um homem também velho, rugas, barba e cabelo bem branquinho. Meus amores, vejo que o tempo lhes fez bem. Posso dizer que agora vocês são grandes contadores de histórias. Agora sim, vocês contam histórias como a minha avó. Querem um chá?